Olá, estamos de volta para o segundo vídeo, no qual nós vamos abordar a tabela de informação nutricional. Acho que aí é onde o consumidor mais tem dúvidas. A tabela de informação nutricional, assim como eu disse que os rótulos, eles são elaborados a partir de leis determinantes, a tabela de informação nutricional, ela é uma exigência da lei em existir em alimentos industrializados. A tabelinha de informação nutricional, ela traz as seguintes informações para a gente. Lá em cima, geralmente a gente encontra um porcionamento. Vem lá, porção. A porção, ela tanto deve vir, isso é por lei, em medidas caseiras, para que o consumidor saiba a quantidade que ele deve ou pode estar utilizando, e ela vem também em gramagem, gramas, ml, né? Para que a gente saiba quanto aquela medida caseira que foi determinada daquele determinado alimento, ela vai estar referenciada em termos de peso, para que a gente tenha uma noção. Tanto o porcionamento quanto todos os outros nutrientes, macro e micronutrientes. O que são macronutrientes? São nutrientes grandes, de moléculas grandes e que requerem um tempo de digestão maior, que são os carboidratos, sejam os complexos ou os simples, as proteínas e as gorduras ou lipídios. E a gente tem os micronutrientes, que são todos os sais minerais, mais de 21 sais minerais e todas as vitaminas. Precisa constar todas? Não, só aquelas que aquele alimento específico for fonte daquelas vitaminas. E aí há a necessidade de ter a quantidade representativa naquela porção, tanto em medidas caseiras quanto em gramagem, daquele determinado nutriente que aquele alimento contém. Então parece difícil, mas não é. Então, dentro de uma porção que vai estar em gramagem em medida caseira, eu tenho toda a relação nutricional, por isso tabela de informação nutricional, de todos os nutrientes que aquele alimento contiver. Então eu vou ter a quantidade dentro daquela porção de cada nutriente, especificamente. Então, cada nutriente ele vai desempenhar uma função dentro do nosso organismo. Todas essas informações, por lei, para se padronizar o rótulo alimentar, ela foi feita mediante a média de uma dieta de aproximadamente 2.000 quilocalorias. É muito. Por quê? A maioria de nós não tem uma atividade, seja física, profissional ou mental, muitas vezes compatível a 2.000 quilocalorias. Então é uma média. A porção e a quantidade de cada nutriente que cada um de nós deve ingerir é individual. Então é só para a gente ter uma noção. E do lado direito, de frente para o rótulo, na tabela de informação nutricional, vem lá escrito uma porcentagem, o símbolo da porcentagem VD. O que quer dizer isso? É porcentagem de valor diário de cada nutriente. Cada nutriente a gente deve ingerir numa quantidade específica individual. Mas como o rótulo ele é padronizado, ele abarca todos os tipos de populações, obesos, atletas, então vem padronizado. Então, dentro dessa padronização, vem a porcentagem de valor diário que aquela porção vai me dar se eu ingerir aquela porção, tanto em medidas caseiras quanto em gramagem. A porcentagem de VD ela vai ser diferente para cada nutriente. Sabe-se, mediante esta dieta de 2.000 quilocalorias, que de carboidratos, que é o nutriente responsável para gerar energia, ele deve estar contido no dia todo da nossa alimentação em termos de 300 gramas. Uma unidade de pão francês não tem rótulo, porque ele é fabricado basicamente de uma maneira padronizada, e na padaria, que seria uma medida caseira de formulação desse pão.
Então ele não tem um rótulo específico, embora algumas padarias já nos enviem, né? Já colocam esse pãozinho dentro de um rótulo padronizado e a gente pode ter ali o rótulo do pão francês tão comum. Então, voltando. Se eu preciso de 300 gramas de carboidrato, não é de alimentos, é de carboidrato, do nutriente carboidrato responsável por dar energia ao nosso corpo. Durante o meu dia todo alimentar, e uma unidade de pão francês tem 28 gramas de carboidrato, vamos arredondar para 30 para facilitar o entendimento. Se tem 30 gramas numa unidade de pão francês de carboidrato e eu preciso de 300, a minha porcentagem de valor diário comendo esse pão francês de carboidrato vai ser 10%. Entenderam? Então, se eu posso ou se eu devo consumir 300 gramas de carboidrato ao longo do meu dia, dispersas, né, fracionadas em várias refeições, e eu consumo um pão francês que tem aproximadamente 30 gramas de carboidrato, o meu VD desse pão francês, meu valor diário de referência desse nutriente carboidrato do pão francês será 10%. E assim é com todos os outros nutrientes. Essa tabelinha de porcentagem, o símbolo da porcentagem, VD, valor diário. Todos os nutrientes vão ter, todos os nutrientes que estiverem dentro da composição, dentro dos valores nutricionais daquele alimento que a gente vai adquirir, que a gente vai comprar, certo? As proteínas são responsáveis, como a gente já viu em algumas outras palestras presenciais, responsáveis pela construção das células. Então são elas que são os tijolinhos de proteína ao longo do nosso dia alimentar, em dietas fracionadas ao longo do dia, divididas em 2h30 a 3 horas no máximo, entre uma refeição e outra, nós devemos ter em torno de 75 gramas. Então, os 75 gramas para a proteína seria o seu 100%. Vamos supor que eu ingeri leite, que é fonte de proteína. Esse leite vai me dar em torno de um copo de 200 ml, um copo de requeijão. Ele vai me fornecer aproximadamente uns 3% aí de proteína. Vamos supor que seja dessa maneira. Esse 3% seria a porcentagem de VD que vem ali na tabelinha da direita, é a última tabelinha da tabela de informação nutricional dos rótulos dos alimentos. A gente vai ter, voltando ao carboidrato, que é muito importante, principalmente para uma população de diabetes, até um pouco tempo atrás, até um ano e meio atrás, a gente via na composição nutricional dos alimentos os carboidratos totais. Todo tipo de carboidrato. Carboidrato simples, carboidrato complexo, expresso ali na quantidade total de carboidratos. O paciente que tem diabetes, ele deve evitar os carboidratos simples. Alguns rótulos, muito poucos, eles distinguem carboidrato só carboidrato, mas é o complexo, e carboidrato simples, quando tiver naquele alimento. E tantos outros produtores, né, de alimentos industrializados, no qual o carboidrato está presente, eles dividem carboidrato e carboidrato líquido. Para quem faz a terapia nutricional de contagem de carboidrato, é o carboidrato líquido que eu tenho que fazer a somatória para cobrir com insulina. A terapia nutricional de contagem de carboidrato é uma terapia extremamente excelente quando usada de forma adequada. E ela vai ajudar a controlar melhor a glicemia, porque o médico é que vai indicar, não é nem o nutricionista. O nutricionista só orienta como é que utiliza, mas é o médico que tem que orientar. Ele vai dispor dessa terapia nutricional, porque nós vamos somar todo o carboidrato que a gente tem em uma dada refeição, através das tabelas de informações nutricionais, e aí nós vamos aplicar X de insulina rápida, geralmente, para cobrir essa quantidade de carboidratos. Então, quando eu faço esse tipo de terapia nutricional, que é a contagem de carboidratos, eu vou mirar ali nos carboidratos líquidos, que nada mais são que carboidratos que são digeríveis. Nós temos alguns tipos de carboidratos, principalmente complexos,
que o nosso aparelho digestório não comporta enzimas para digestão. E todo e qualquer tipo de carboidrato que passa pelo aparelho digestório vai se transformar como produto final de sua digestão em glicose ou açúcar, afetando a nossa glicemia, que é a quantidade de carboidratos simples na sua forma única de glicose no sangue. Então mirem-se quem faz a terapia de contagem de carboidratos nos carboidratos líquidos, que são esses que vão ser transformados em glicose, que vão chegar assim à corrente sanguínea. Os carboidratos que não são líquidos, eles não vão sofrer processo digestivo, porque nós não temos enzimas capazes de digeri-los, portanto, não vão chegar ao sangue sob a forma de glicose, não vão afetar a glicemia. E se eu faço essa terapia e uso os carboidratos totais, eu posso estar aplicando mais insulina do que o meu organismo precisa naquela refeição, porque eu tenho carboidratos no total que não é digerível e que, portanto, não vão precisar de insulina. Isso é só uma orientação, uma dica que é importante. Essa lei de ter carboidratos líquidos específicos na tabela de informação nutricional, ela é recente, ela não é muito antiga, ela tem 1 ano e meio, 1 ano mais ou menos. Então, muitos rótulos ainda não apresentam essa informação. As gorduras ou lipídios, geralmente vem gorduras, a gente tem 3 tipos: saturadas, insaturadas ou poliinsaturadas, que aí eu posso ter monoinsaturadas também, e as gorduras trans. Vamos começar pelas trans. A gordura trans, ela foi muito utilizada. Hoje ela já não é muito utilizada pela indústria alimentícia, porque ela não tem nenhuma quantidade específica que a gente deve ingerir ao longo do dia, de tão nociva que ela é. Ela é uma gordura ou um lipídio líquido, no qual sofre um processo de hidrogenação, um processo industrial, e nessa hidrogenação ela se solidifica, se transformando em gordura trans ou gordura hidrogenada. A gordura trans não tem nenhuma quantidade específica de tão nociva como a gente falou que ela é, porque ela promove a formação do mau colesterol, favorecendo a formação de placas de ateroma ou placas de gordura. De gorduras, por exemplo, totais, nós vamos precisar em torno aí de 55 gramas ao longo do dia, também fracionada em todas as refeições. Isso para uma dieta de 2.000 quilocalorias. Todas essas quantidades de nutrientes totais ao longo do dia são para dieta de 2.000 quilocalorias. Então a gente precisa consultar um profissional especializado como nutricionista para ver quanto eu preciso de forma individual, conforme os nossos aspectos fisiológicos e patológicos, se existirem. De gorduras saturadas, a gente precisa ao longo do dia 22 gramas. O que são gorduras saturadas? São aquelas de origem animal, são aquelas solidificadas, são aquelas que também vão ajudar a formar as placas de ateroma ou placa de gordura nas nossas artérias, bloqueando a passagem do sangue e ocasionando aí problemas mais sérios se isso vier a acontecer, ou seja, muito sérios. Então, quanto menos gorduras saturadas tiver um alimento, mais saudável ele vai ter. E a gente tem também as gorduras poliinsaturadas ou monoinsaturadas, que são mais adequadas à nossa saúde, principalmente as monoinsaturadas. E aí a gente, se tiver um alimento, por exemplo, o azeite extra virgem, ele é monoinsaturado. Então, se tiver na informação nutricional que eu tenho uma grande quantidade desse tipo de nutriente, é um alimento saudável. É evitar as gorduras trans e as gorduras saturadas. Quanto mais tiver, mais prejudicial vai ser. E a gente tem as fibras. As fibras são, assim, maravilhosas para a nossa saúde. Na realidade, muitas delas são carboidratos que não são digeríveis, como a gente falou dos carboidratos totais. As fibras, elas têm a função de regular a passagem de 2 nutrientes da luz intestinal para o sangue, que são a glicose, portanto, ela pode promover aí uma diminuição de cerca de 30 a até 40% na absorção do carboidrato, se presente na nossa alimentação antes do consumo de carboidratos, e também pode reduzir a absorção
de gorduras, reduzindo assim a colesterolemia, que é a quantidade de colesterol no nosso sangue. E as fibras também, elas vão ajudar no processo de saciedade, porque elas são crocantes, então eu tenho que mastigar mais. Quanto mais eu mastigo, melhor e mais saciado eu vou me sentir. E elas funcionam como, digamos, uma vassoura para o nosso intestino, fazendo com que a gente evacue mais vezes ao longo do dia ou todos os dias, limpando o nosso intestino e o nosso organismo como um todo das toxinas. A gente precisa de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Numa alimentação normal do brasileiro hoje em dia, a gente não atinge nem 10% de fibra, para vocês terem uma ideia. As fibras a gente encontra em hortaliças, verduras, frutas, cereais integrais e alguns tipos de semente como a chia e a linhaça. A gente tem alguns micronutrientes que são importantes, principalmente para a nossa população. Por exemplo, como o sódio. Para quem é hipertenso é muito importante olhar a quantidade de sódio que deve conter na informação nutricional dentro daquele porcionamento que a gente comentou no início do vídeo. O sódio, para quem não é hipertenso, não pode ultrapassar 2.400 miligramas, já não são mais gramas, porque o sódio ele é um sal mineral, ele é um micronutriente e não um macronutriente como proteína, gordura e carboidrato. Para quem é hipertenso, eu posso ingerir até 500 miligramas de sódio por dia. Então é importante olhar a quantidade de sódio na tabela de informação nutricional, porque uma das funções do sódio é a elevação da nossa pressão sanguínea arterial, certo? E existem outros nutrientes que vão estar presentes, mas que não dá para a gente abordar todos, né? Senão a gente ficaria aqui, acho que um ano só comentando sobre esses nutrientes que podem vir no rótulo. A gente falou sobre basicamente todas as informações que devem estar descritas dentro da tabela de informação nutricional que está na parte posterior dos rótulos, e agora a gente vai falar no terceiro vídeo, que a gente vai daqui a pouco para ele, sobre os ingredientes, como é que deve estar disposto os ingredientes e alguns sinônimos de alguns ingredientes que às vezes a gente lê e não sabe nem o que é. Até já então, espero vocês.